falamos em economia de água, não é disso que estamos falando. Pera aí, também não é assim, né? Tem um pingo de consciência. Nem mais nem menos, tem que ser, o essencial. Tome banhos curtos. Essa água poderia encher 540 copos pequenos. Fecha a torneira, rapaz. A água da louça é igual a 234 garrafinhas médias. Reduzir, respeitar, economizar. Sem desperdício, protegemos o futuro da água no Ceará. CAGES e Governo do... Boa tarde a todos. Dando início agora à coletiva de imprensa, a primeira da semana, aqui com o goleiro Bruno Ferreira. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Boa tarde. Dando início ao ciclo de perguntas, eu passo a palavra ao Danilo Queiroz, do Futebolês. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Bruno. Legal conversar com você e com o pessoal que está aqui conosco. Bruno, eu queria saber de você como é que é essa missão, de repente, no meio da temporada, né? Você não vinha sendo goleiro titular, mas com a contusão de um colega, com a contusão de um goleiro que ficou teu parceiro ali, você ter que assumir a bronca e saber que daqui para frente é com você, que você precisa estar lá, fazer as defesas, né? Cumprir essa função. Como é que foi ganhar essa missão ali no meio da temporada? Obrigado e boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu fico muito feliz com a oportunidade de, mais uma vez, poder estar vestindo essa camisa, né? A gente sabe do peso que é e a responsabilidade é gigantesca, né? Ainda mais numa competição que afunilou agora para uma briga pelo acesso e a gente está nela. Então a responsabilidade é enorme e o peso de estar podendo ajudar e fazer boas atuações também, porque a gente sabe que vai ser difícil, tem muitos jogos complicados, a Série B é muito difícil, mas eu encaro essa responsabilidade como uma oportunidade que Deus me deu e espero poder ajudar ao máximo o Ceará a conseguir as vitórias. Bruno, Levi Medeiros, torcida amiga. Bruno, eu queria te perguntar, cara, sobre a sua chegada. Você chegou ano passado, chegou com o status de um goleiro titular, e aí você perde essa vaga. E aí você vira terceiro goleiro. Agora você é titular e pode se tornar, por que não, herói dessa Série B. Eu queria te perguntar, cara, qual é a sua expectativa para essa reta final de Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Alvinegro? Bom, primeiramente, o ano passado, quando eu cheguei para ser reserva do Richard, que ele estava vindo atuando, né? Deu o título da Copa Nordeste para nós. Então, eu não me considero que eu vim como para ser titular, respeitando sempre o Richard e os goleiros que estavam aqui também. Mas a expectativa que como eu falei, é muito grande, né? Eu sei que se eu tiver um acesso e tiver boas atuações no Ceará até o final do campeonato, a valorização é gigantesca. Eu tenho uma família, eu amo muito meus filhos, minha esposa. Quero poder dar o melhor para eles. Então eu encaro essa oportunidade aí como eu falei quando eu cheguei aqui, uma oportunidade da minha vida. Tá podendo vestir essa camisa e ter uma boa sequência de jogos. Boa tarde, Bruno. Marcos Nobre, Rede Multi de Comunicação. Bruno, a dupla de zaga do Ceará para a partida contra o Sport será uma dupla inédita nessa Série B, né? Zagueiros que ainda não atuaram juntos. Eu queria saber como é que está sendo esse trabalho ali de entrosamento da parte defensiva, né? Se o técnico Léo Condé vem testando diferentes duplas de zagas para a equipe continuar sem ser vazada. É verdade, né? Temos duas percas importantes, né? Mas eu creio que todos do clube estão capacitados para dar o seu melhor. O Léo Condé com certeza já sabe a dupla que vai ser. Não quero falar nada aqui, mas eu acredito que quem entrar em campo vai corresponder bem o que ele quer. Bruno, Rodrigo Cavalcante do canal do Vozão. Eu queria te perguntar sobre uma coisa que um extra-campo, mas acaba envolvendo campo, que é essa indefinição. Hoje já quarta-feira, dia 2, o jogo é segunda-feira e não se tem uma certeza de onde é que vai ser o jogo. Se na Arena de Pernambuco ou se na Ilha do Retiro. Porque tem essa questão de laudos e o Sport está tentando ao máximo forçar esse jogo para voltar à sua casa para a Ilha do Retiro. Queria que você falasse um pouco se difere alguma coisa para vocês em relação a jogar na ilha, a jogar na arena, e essa questão dessa
dessa briga fora do campo. Se vocês estão cientes disso, o que é que vocês estão sabendo, o que é que já foi passado pra vocês? Cara, que eu fiquei sabendo agora há pouco que ia ser na Ilha do Retiro, né? Mas, com toda certeza, se for na Ilha do Retiro ou se for na Arena de Pernambuco, nós temos que ir lá para fazer um grande jogo, porque esse jogo vale G4, né, para nós. O tão sonhado G4 que a gente está esperando tanto pode ser nessa rodada. Então, independente de onde seja, se for na Arena, se for na Ilha do Retiro, a gente tem que ir concentrado e o campo não pode ser nada que não seja favorável para nós. Nós temos que ir lá e fazer um grande jogo. Bruno, à sua direita aqui. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Eduardo Trovão do Futebolês. Você falou o G4 pode vir nessa rodada, né? Dependendo aí do... Você foi titular em 2 jogos agora, os últimos 2 jogos. Se você mantiver, pelo menos 1 ponto o Ceará ganha, porque você não toma gol, né? São 2 jogos de titular, 2 vitórias do Ceará sem sofrer gol nenhum. Queria que você falasse se isso ajuda na tua confiança, ou se é só um detalhe, o importante é você estar ali concentrado. E também sobre essa possibilidade, né, de G4 nessa rodada. Se é algo assim tão determinante ou se ainda o mais importante é, se não der para entrar, ficar ali pertinho. Bom, você falou da titularidade, né? É verdade, né? Entrar no jogo é muito complicado, é muito difícil. Ainda mais eu que estava há bastante tempo sem jogar. Estava praticamente um turno todo sem jogar. E a gente sabe da qualidade do Richard. Substituir o Richard não é fácil. É uma missão gigantesca. Estou muito feliz com essa missão. Espero mais uma vez jogar titular e poder deixar a baliza a 0, se Deus quiser. Bruno, boa tarde. Lucas Silva, Jornal O Povo. Cara, eu acho que a tua história no Ceará desde o ano passado, quando você chega, né, sendo destaque do Caxias, ela passa por muitos momentos, né? Você chegou, como você mesmo contou, para ser reserva do Richard, e aí você assume a titularidade, se eu não me engano, numa lesão do Richard também, né, no ano passado, e aí passa um tempo, você volta para reserva por decisão da comissão técnica, teve, né, enfim, uma particularidade com o Mancini também, enfim. Mas, fato é, você está agora como titular do Ceará, você tem a oportunidade de ser o goleiro, né, do acesso do Ceará. E eu queria que você fizesse até aqui um balanço dessa tua passagem até aqui pelo Ceará, né, essa alternância em muitos momentos de titularidade e reserva, para esse momento que você chegou hoje de estar podendo, né, ser o titular do Ceará numa reta final tão decisiva e importante para a história do clube. Bom, como eu falei, eu cheguei, o Richard era titular, ele sentia muitas dores na época e não conseguiu ter sequência por causa das dores. Eu entrei e consegui fazer bons jogos. Na chegada do Mancini, a gente teve uma discussão no vestiário, todo mundo já sabe disso. Eu pedi desculpa para ele, na frente de todos os meus colegas, assumi o meu erro e ele optou por colocar na época o André no gol. Eu aceitei numa boa, como sempre respeitei a todos os colegas. O Richard voltou para o titular, aí ele machucou de novo no final do ano. Eu acabei jogando, acho que os 2 últimos jogos da temporada do ano passado. E esse ano chegou o Fernando Miguel e o Richard. Eu sempre respeitei, é um orgulho trabalhar com eles, é um prazer enorme. E eu sabia que eu tinha que esperar um pouquinho agora, chegar a minha vez de novo, né? E, bom, a minha vez chegou, com a infelicidade dos meus colegas, né? 2 lesões assim gravíssimas. Mas eu trabalhei o ano todo para isso, né? Para esperar a oportunidade e sempre respeitando todos eles. E chegou o momento de mostrar agora o tanto que eu treinei, batalhei e esperei por esse momento. Vou confiar com você como a nossa fonte de informação, né? Então o jogo é na Ilha do Retiro, né? Eu não... Eu fiquei Mas, sabendo. Sendo na ilha ou sendo na arena, certamente você sabe que o esporte tem uma grande torcida, que eles também estão na mesma luta do Ceará, né? Para voltar a uma Série A, eles até há mais tempo nessa luta aí pelo retorno à Série A e estão no G4 também. Então deve ser um jogo em que, obviamente, chama a torcida para ir. E eu queria saber de você como é que o Ceará precisa se portar nesse jogo, como é que você, assim,
vê como vai ser esse jogo e como deve ser o Ceará nesse jogo, porque, como você mesmo disse, pode ser o jogo de levar o Ceará para o G4. Mas só tem uma forma disso acontecer: o Ceará vencer o jogo para poder chegar lá no G4. Então, como é que tem que ser isso, Bruno? Como é que tem que ser o Ceará diante de um adversário como esse, na casa do adversário, diante da torcida do adversário, que obviamente vai estar pressionando? Não há nada de impossibilidade, mas creio que tem que ter um formato, né? Tem que ter uma forma de agir. Como é que tem que ser esse Ceará para conseguir um bom resultado em Recife? Bom, nós sabemos que a Série B é uma competição muito complicada. Eu acredito que a gente tem que ter uma equipe bem sólida, uma equipe que saiba se defender e, no momento certo do jogo, aproveitar os espaços e aproveitar a chance. Se a gente conseguir matar o jogo lá e defender bem, é o básico do futebol, né? A gente pode sair com a vitória. Talvez irritando um pouco o adversário, demorando para jogar, essas coisas que acaba irritando a torcida adversária também. A gente tem que fazer de tudo para sair com um resultado positivo de lá. E espero que a gente consiga, né? Fazer essa proeza. Bruno, eu queria te perguntar, cara, sobre o fator torcida. A torcida do Ceará é uma torcida que lota estádio. Em plena sexta-feira, 7 horas da noite, 45 mil torcedores. E é uma torcida que apoia o time. É o 12º jogador. E aí, cara, eu queria te perguntar se você já tinha vivido isso em outros clubes. E aí, também, eu quero te perguntar sobre os próximos jogos. Se o Ceará vencer agora contra o Sport, sábado, dia 12, contra a Ponte Preta, com certeza o Castelão vai estar lotado. E aí, eu queria te perguntar, cara, qual é a sua expectativa para esses futuros jogos? Bom, a gente sabe, já foi provado, mais que provado, que o quanto a torcida é importante para nós. Tem momentos muito difíceis que está complicado o jogo, mas ali dentro de campo a gente sente a energia, sente a vibração que eles passam para a gente. E com certeza os adversários sentem bastante. E o apoio deles é essencial para nós em todos os jogos, dentro e fora de casa. Espero que eles continuem lotando o estádio, né? Que a gente precisa muito deles para conseguir esse acesso. Bruno, eu vou citar um exemplo que aconteceu em 2015. Naquela ocasião, o Ceará brigava para não cair. O goleiro era o Luiz Carlos. O Everson acabou assumindo a titularidade também naquela reta final de campeonato. E foi muito importante, principalmente na última partida, garantindo a permanência. Hoje, num cenário um pouco diferente, o Ceará brigando pelo acesso, você assume também nessa reta final. Eu queria saber se dá para pegar como exemplo, né, de buscar ter um papel importante nessa reta final, de buscar ter sua parcela de contribuição, para, se Deus quiser, o Ceará conseguir esse acesso. Com certeza, né? Pelo que você me disse, o Ceará precisava de pontos para permanecer e hoje a gente precisa de pontos para conseguir o acesso. O Everson é um goleiro que eu acompanho bastante, uma inspiração de muitos, e espero também poder ter esse pouco da história dele aqui, o que ele teve aqui também. Tarde, Bruno, Aurizando, canal do Rosão. Eu queria que você fizesse uma avaliação dessas últimas partidas na qual você atuou, você fez boas defesas, né? Eu queria que você falasse também como foi desafiador você assumir a titularidade nessa situação, numa situação até um pouco complicada na Série B, a gente precisando desse acesso, e como foi para você ter esse desafio de estar assumindo a vaga do Richard e elevar o nível e mostrar boas partidas. Bom, como eu tinha dito, né, substituir o Richard não é fácil. É uma missão muito boa de se fazer. É complicado. Jogar num time de massas não é fácil. A responsabilidade é muito grande. Mas eu estou muito feliz com esses 2 jogos. São 2 jogos para dar confiança. Não foi jogos fáceis. O jogo contra o Vila Nova foi muito, apesar do placar elástico, foi muito complicado. Para nós ali da defesa, no caso. E contra o Brusque também foi bastante complicado. Mas manter o que vem sendo feito. Eu acho que eu consegui fazer bons jogos. E, goleiro é sequência, é confiança. E espero continuar tendo essa confiança, essa sequência, para ter bons desempenhos no campeonato. Ô Bruno, hora também de voltar a vencer fora de casa, até para o Ceará chegar pela primeira vez no campeonato com 3 vitórias seguidas, que ainda não aconteceu.
É verdade, né? A gente tá pecando muito fora de casa em alguns aspectos, né? Léo Condé vai passar o provável esporte que vai vir, que a gente vai pegar. Então a gente tem que fazer um jogo sólido, um jogo consistente lá, porque lá vai ser bastante difícil. Bruno, olhando a tua carreira, dá pra dizer que o Ceará é a equipe, a maior equipe da tua carreira, né? A equipe mais torcida, a equipe mais tradicional, vamos dizer assim. E você tá com o objetivo, né? Como a gente já pontuou ao longo da entrevista, de ser o cara que pode recolocar, né? Um deles que pode recolocar o Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse como é para você poder viver isso. E aproveitando, na tua resposta anterior do Trovão, você falou muito sobre confiança. E durante muito tempo, eu acho também pela falta da sequência, enfim, por você ter entrado em muitos momentos, em situações de fogueira, vamos dizer assim, né? Entrando ao longo do jogo, gerou uma desconfiança do torcedor com o Bruno. E aí essas duas partidas contra Vila Nova e Brusque, a gente já vê uma outra perspectiva do torcedor em relação a você. Muito mais apoio ao invés de críticas. Queria que você falasse sobre isso também, o quanto isso é importante para que o goleiro, né, mantenha sempre a sua confiança, tanto dentro e sabendo que tem um apoio da torcida alvinegra. Cara, a gente tá ali no banco e às vezes eu, por exemplo, joguei poucos jogos esse ano, né? E talvez o jogo que eu joguei não fui tão bem, o time não ganhou e fica aquela imagem do último jogo que eu tive, né? Aí a torcida fica um pouco chateada porque perdeu o jogo, talvez, mas a gente tem que estar com a cabeça tranquila porque a gente sabe do que é capaz. Eu não sou tão ruim como eles dizem e nem tão bom como alguns estão dizendo agora, né? Então a gente tem que estar bem focado. Eu não costumo ver comentário de torcedor, não fico vendo nada disso, porque do mesmo jeito que eleva isso, mais atrapalha do que eleva, né? Os pensamentos bons. Então eu prefiro não olhar. E sobre jogar no Ceará, sem dúvida, é a maior equipe da minha vida e espero poder fazer uma bela história aqui dentro. Muito obrigado a todo mundo que participou da coletiva, jornalista. Obrigado, Bruno. Valeu.